Olá, meu nome é Ricardo Galvão, sou o criador do canal Usina de Programador e nesse vídeo eu vou te ensinar o que você deve fazer para sua carreira não ir para a ruína antes mesmo dela começar. Isso mesmo, sabia que sua carreira pode ir para a ruína antes mesmo dela iniciar? Então fica comigo até o final do vídeo, já aproveita, clica no sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e vamos embora para mais um vídeo. Qual é o erro que a maioria dos programadores, principalmente os iniciantes, cometem que pode levar a sua carreira à ruína? Pô, Ricardo, mas eu nem comecei a carreira ainda, você já está falando que ela pode ir à ruína? Exatamente, isso mesmo. Eu vejo muitos profissionais aí que já estão na área, ou então a maioria não está na área ainda e fica sonhando, falando, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou entrar, tô estudando, tô tentando, tô fazendo qualquer coisa que ela pode estar fazendo qualquer coisa, menos realmente conseguindo entrar na área, né? Ela fica só no um dia, e isso fatalmente pode ser a ruína. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos profissionais caindo nesse mesmo erro. E com o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai pode mudar totalmente seu jogo se você mudar sua postura depois que você assistir esse vídeo até o final. O que pode levar a sua carreira à ruína? Preparem-se. Vocês estão preparados? Isso vai surpreender muita gente. Estudar pode levar a sua carreira à ruína. Ricardo, mas como assim? Você está maluco? Não, não estou maluco. Realmente não estou maluco. Estudar pode levar a sua carreira à ruína. Eu vou explicar. O que acontece? As pessoas, quando elas resolvem que querem aprender a programar, ou aprender a testar sistema, ou aprender a ser design, ou aprender qualquer coisa na área de programação e até em outras áreas, qual que é o primeiro instinto natural que a gente aprendeu lá atrás com nossos pais? Estude, trabalhe bastante, arrume um bom emprego e se aposente, não é mesmo? Pois bem, essa parte do estude para a área de programação, ela pode ser um risco muito grande que vai levar a sua carreira à ruína. Por que eu digo isso? Por um simples motivo. O estudo da área de TI ele é infinito. Você nunca vai conseguir estudar tudo que você precisa na área de TI. Então, a pessoa entra num loop de estudo, tem que estudar, e a pessoa estuda e não sai do lugar. Se ela está querendo ingressar na área, ela estuda e continua achando que não é capaz de entrar na área, porque ela acha que ela não sabe tudo, logo ela acha que ela não é capaz, logo ela não entra, logo ela vai viver fracassada a vida toda. Ou então a pessoa começou a programar, aí ela arruma o primeiro emprego, legal, aí ela estuda, e ela nunca acha que ela pode ser pleno, que ela pode ser sênior, por quê? Porque ela não sabe tudo, e ela acha que ela tem que estudar mais, e ela estuda, e não sai do lugar. Então anota aí, estudar demais pode te levar à ruína antes mesmo de ingressar na carreira. Então não caia na armadilha. Beleza? Legal. Falei, tal. Você pode acreditar, você pode não acreditar, mas agora eu vou vir com os argumentos. Por que estudar pode te levar à ruína? O primeiro motivo é muito simples. Se você parar para analisar como que o ser humano funciona, como você funciona, como eu funciono, vai ficar facinho de você compreender. Se você aprender alguma coisa hoje e ficar uma semana sem usar, daqui 15 dias, se eu for perguntar para você, você vai saber? Muito difícil. Tenho certeza, muito difícil. Eu vejo isso com as pessoas, às vezes, que vêm tirar dúvida comigo. Eu respondo a dúvida, aí a pessoa faz aquilo. Passa uma semana, ela não precisou usar de novo, ela volta, fala, como é que é isso mesmo? Por quê? Porque ela não memorizou. Por que ela não memorizou? Porque ela não usou. O que vai te fazer avançar na carreira é utilizar o que você estuda. Estudar por si só é vazio. Não adianta estudar. Você vai lá, estudou
e depois chegar no fim das contas, você esqueceu, e a hora que você precisar, você não vai lembrar. E aí sabe qual que é a saída que você vai fazer? Você vai pesquisar. E aí, se você vai pesquisar tendo estudado, por que não já ir pesquisar de cara, sem ter que perder o tempo do estudo? Não é mais inteligente? Pensa comigo, eu estudar uma linguagem que eu não sei se eu vou usar, que malemar sei para que serve, porque alguém falou, ou porque eu li em algum lugar, li uma matéria falando que está precisando daquele tipo de profissional, é vazio, é totalmente vazio. A não ser que você já tenha definido que aquele é seu caminho. Por exemplo, quando eu comecei com programação, eu fui para uma vaga de ASP. Quando eu cheguei lá, o gestor da área na época me falou que a vaga não era em ASP. Na hora, a primeira reação minha foi meio de choque. Na época, a gente programava em ASP clássico, né? E não tinha, eu não tinha nunca visto PHP na minha vida, não tinha a mínima ideia do que era o PHP. E ele falou exatamente isso para mim. Se eu te der um livrinho com a sintaxe do PHP, você é capaz de fazer o teste? Falei para ele, sou. Pois ele me deu o livro, eu peguei o teste e fiz o teste em PHP sem nunca ter visto PHP na vida. Eu sou mágico? Eu sou extraterrestre? Não. Eu não sou mágico, eu não sou extraterrestre. O que eu sou é programador. Quem programa, programa em qualquer linguagem. O que você precisa é saber como fazer naquela linguagem o que você precisa. Então, se eu preciso fazer uma conexão com o banco, eu preciso descobrir como fazer a conexão com o banco naquela linguagem. Se eu mudar de linguagem, a primeira coisa que eu vou fazer, descobrir como que eu faço as coisas que eu fazia na outra linguagem nessa linguagem. E aí, a partir daí, eu vou avançando para mais alto nível, para mais profundo, mais profundidade, mais conhecimento. De preferência em coisas, em temas dentro da linguagem que eu vá usar. Porque simplesmente eu descobri que tem lá uma função que me retorna um negócio mágico lá que eu nunca uso, o que vai me adiantar eu saber isso? Eu vou saber disso, aí dali uma semana eu já esqueci, aí a hora que eu precisar eu vou fazer o quê? Vou ter que ir lá pesquisar de novo. Então, o que eu aconselho? Que vocês estudem só o que precisa. Né? Eu tive uma professora de matemática que ela sempre falava, a gente ia pedir para ela deixar olhar as fórmulas na prova e ela falava assim, se eu perguntar o telefone da namoradinha de vocês, eu tenho certeza que vocês sabem de cabeça, então vocês têm a obrigação de saber a fórmula. Se vocês não sabem a fórmula, memorize e anote o telefone no caderno. Então, o que não tem importância tem que estar no papel. O que tem importância tem que estar na cabeça. Para o estudo funciona da mesma forma. Não adianta você memorizar uma linguagem que você nunca vai usar ou que você pretende usar daqui a 6 anos. Porque quando chegar lá de 6 anos, primeiro, a linguagem, a tecnologia da informação ela é muito dinâmica. Então você vai estudar hoje, daqui 6 meses, atualizaram tudo, mudou. Um exemplo aqui, Angular. Né? Quem já mexeu com Angular sabe. Eu detesto Angular por causa disso. Começou lá no JS, aí veio, mudou, Angular, tal, que era o Angular 1, o 2 que eles falavam, Angular 2, beleza. Aí, passava um tempinho, outro Angular, acho que tá no 10 já, né? Então, assim, não adianta, se a pessoa tivesse pegado lá no Angular JS, enfiado a cara, mergulhado para ser o ninja do Angular JS, hoje esse ninja ia ter pouco espaço no mercado, porque quem usa Angular JS não necessariamente vai saber usar com maestria o Angular 10. Ou seja, o cara vai ter que estudar tudo de novo. Eu mesmo já tive oportunidades para Angular 10 e não fui aceito. Por quê? Porque a pessoa entendeu que por eu saber Angular JS eu não seria capaz de migrar de linguagem. É outra bobeira, outro erro que os contratantes cometem. O que tem que ser avaliado no profissional de TI é a capacidade que ele tem em resolver problemas. Pouco importa a linguagem. Não importa se é ASP, se é Java, se é ASP.NET, se é C#, se é PHP, não importa isso. O que a pessoa tem que saber é como aprender a resolver o que tem que resolver na linguagem que cair no colo dela. É isso que eu penso. Entendeu? E o fato de ficar tentando se aprofundar em uma única linguagem que você não sabe se vai usar, eu acho que é a mais pura, que é o maior erro que você pode cometer na sua vida e pode te levar à ruína. Por quê? Porque nunca vai terminar. Se você
eu aposto quanto vocês quiserem, que se pegar uma pessoa que é certificada em PHP e perguntar alguma coisa para ela, alguma coisa ela não vai saber. Por quê? Porque a gente nunca sabe tudo. Então, você achar que não é capaz é normal. Na vida, a gente tem um monte de coisa que a gente não sabe, tem um monte de coisa que a gente, por mais que a gente não sabe tudo. E na linguagem de programação, no teste, na área de TI, no conhecimento, na carreira em geral, é assim também. Então não adianta achar, eu vou estudar e vou ficar o ninja do negócio. Tá, você ficou o ninja hoje. Passou 3 dias, você não usou, esqueceu tudo. Então foca no que você usa. Seja bom naquilo que você usa, aquilo que está na sua mão, que você vai usar hoje, que você vai usar amanhã, que você vai usar todo dia. Foca nisso, fica perfeccionista nisso. Aí, a hora que aparecer uma outra coisa que você precise, vai lá e fica perfeccionista naquilo. Estude em cima do que você vai usar. Não estude à toa. A cabeça, ela não te cobra dinheiro, mas ela te cobra em cansaço, ela te cobra em tempo, ela te cobra em esforço. Então não desperdice energia com algo que você não sabe se você vai usar ou não, porque é bobeira, né? Um outro exemplo aqui, né, de que estudar por estudar não agrega nada, né? Imagino que todo mundo aqui, ou a grande maioria, aprendeu a equação de segundo grau, né? E na equação de segundo grau a gente aprende a fórmula de Bhaskara, correto? Quantas vezes você usou Bhaskara desde quando você aprendeu no ensino médio? Eu nunca usei. Se vocês aí usaram, pode deixar nos comentários aí, eu vou adorar saber. Para que vocês usaram o Bhaskara? Ou então vou um pouquinho mais a fundo. Quem já fez um balanceamento de uma equação química desde que saiu do ensino médio? Se a pessoa prestou vestibular, ela deve ter feito mais 1 ou 2 vezes nos estudos e depois para passar, e depois nunca mais. Exceto quem estudou química. Se a pessoa foi trilhar essa área, tudo bem, mas se ela não foi, aprendeu à toa. Aprendeu à toa, não serve para nada. Então, da mesma forma que a escola tradicional nos ensina um monte de groselha que a gente não vai usar para nada, podia estar ensinando finanças para a gente, podia estar ensinando desenvolvimento pessoal, ensinando como o aluno ser uma pessoa mais autoconfiante, como ela se portar perante a sociedade, como ela vender o serviço dela, como ela se vender, né? Hoje a gente vê muita gente aí sofrendo por N motivos, mas o maior deles é por não saber vender. Nem a si próprio, nem vender produto, nem nada. Às vezes a pessoa tem um baita negócio na mão, mas ela não sabe vender aquilo e o negócio não vai para frente, né? Por quê? Porque isso não foi escrito, não foi ensinado na escola, que a gente estava aprendendo Bhaskara enquanto isso. Estava aprendendo a ciência da célula, do núcleo, do não sei da onde, né? Eu acho que tem coisas que é interessante a gente saber, mas não com profundidade. Por quê? Porque não vai servir para nada. A gente vai saber, mas para a vida prática mesmo, agrega pouco, né? Então, vários autores falam sobre o modelo de educação que a gente teve, que é muito atrasado. Vocês podem perceber, por exemplo, que desde a época da minha avó, que a gente vai numa sala de aula, senta em carteiras, olha para a lousa só foi mudando de cor, né? Mas o modelo de ensino mudou muito pouco, avançou muito pouco. Por quê? Porque para os governantes não é interessante que o povo seja inteligente. Quanto menos conhecimento, quanto menos instrução, quanto menos discernimento o povo tiver, para os governantes melhor, porque é mais fácil de manipular todo mundo. Então, o modelo de educação não avança. A salvação do povo é a educação, né? Só que a educação assertiva, a educação do que precisa, aprender o que realmente vai te dar resultado. Não adianta você ficar aprendendo coisa à toa, aprender a girar TikTok, girar o feed para cima, aprender que clica 2 vezes, curte, aquelas baboseiras que o pessoal ensina, isso aí não vai te agregar nada, né? É lógico, tem coisa que a gente aprende por hobby, é óbvio. Não estou falando que também é tudo a ferro e a fogo, mas a gente tem que ter muita atenção nesse tipo de coisa para poder não perder tempo com coisas que a gente podia estar agregando à nossa profissão, à nossa vida, podia até estar tendo um lazer, alguma coisa desse tipo, né? Então, o nosso modelo de educação é muito atrasado e em função da forma que a gente foi ensinado a aprender, a gente traz isso para todas as outras coisas, principalmente para a área de TI. Então, não pensa que TI é química, que você tem que saber tudo para poder tirar nota e passar na prova, nada disso. A única coisa que você tem que conseguir é convencer o entrevistador de que você é capaz de desenrolar aquele tipo de trabalho, seja na linguagem que for, seja um design, seja um teste, seja o raio que for.
A única coisa que você tem que conseguir é convencer a pessoa de que você é capaz de fazer aquilo. E como que você convence? Convence sabendo conversar, convence escrevendo um bom currículo, convence na hora que você mostra um projetinho que você fez, mesmo que seja em outra linguagem. Se for um selecionador, um técnico inteligente que está te entrevistando, um cara de visão, ele vai olhar a forma que você resolve o problema, como você escreve, como você soluciona algumas questões. Pouco importa se é em ASP, se é PHP, se é Java ou raio que seja. O importante é você saber como resolver as questões. Lembra que eu falei no outro vídeo? Programador, o profissional de TI, ele é um resolvedor de problemas, né? Ele não é um digitador. Não adianta a pessoa achar que é só escrever código, não é isso, né? Então, os recrutadores deveriam estar olhando para isso. Não são todos, mas os melhores, posso garantir para vocês que é isso que eles analisam. Eu já participei de vários processos seletivos onde as minhas linguagens nem foram avaliadas. Me deram um problema abstrato para eu resolver usando uma linguagem conforme eu quisesse. Eu escolhi a linguagem que eu quis fazer. Para quê? Para a pessoa poder avaliar a minha capacidade. E não simplesmente o meu conhecimento em A ou B, porque isso a gente corre atrás, a gente adquire e acaba resolvendo, tá? Então, basicamente é isso, né? Espero que vocês tenham entendido, que seja de valia para vocês, né? Resumindo, não estude demais coisas que não vão te agregar. Foque os seus estudos naquilo que você usa no dia a dia. Fique perfeccionista, fique excelente naquilo que você usa e naquilo que você precisa. Beleza? Como eu prometi, toda vez que eu falo que eu vou falar de um assunto, eu dou um bônus, certo? E o segredo bônus que eu vou dar, acima da dica que eu falei, para você não levar a sua carreira para a ruína antes de começar é 99% dos programadores júniors ou de outros programadores acham que tem que saber tudo. Tira isso da cabeça. Saber tudo não existe. Ninguém sabe tudo. Você não tem que saber tudo. Você tem que saber só o necessário. E o que é o necessário? O necessário é o suficiente para você chegar lá e convencer a pessoa de que você é capaz de resolver aquilo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu dei o meu melhor aqui, acho que eu até me estendi hoje um pouco, mas basicamente é isso. Foque naquilo que você vai usar, naquilo que está ao seu alcance e fique bom naquilo. E eu tenho certeza que a tendência é que os caminhos se abram, aí você consiga trilhá-lo da melhor maneira possível. Beleza? Então, por hoje é isso, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.